Governadores se reuniram nesta terça-feira, como já vimos aqui, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar da campanha de vacinação contra a Covid-19. Para falar mais sobre esse assunto, nos atende gentilmente o governador de Goiás, Ronaldo Caiado do DEM. Tudo bem, governador? Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, muito obrigado aí pelo espaço, Zé Maria, Joel Pinheiro. É um prazer enorme falar aí para o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Nós que agradecemos. Governador, o senhor inclusive ontem destacou que o Brasil não pode entrar numa espécie de corrida maluca para a vacina e nitidamente o senhor está incomodado com a posição de João Dória aqui em São Paulo, que anunciou a vacinação já para o dia 25 de janeiro, mas é claro, ainda falta a aprovação da Anvisa, no caso aqui da Coronavac. De que maneira é possível destravar essa situação e antecipar, claro, porque é de interesse da população já se vacinar e se livrar disso de uma vez? Você acaba neste momento aí de mostrar a vacina da Pfizer chegando em Israel. Ou seja, é a única vacina que ela está em aprovação da FDA, ou seja, daquilo que é importante, uma agência de vigilância poder dar a certificação da vacina. A lei brasileira reconhece 4 agências internacionais como sendo referência. A FDA americana, a europeia, a japonesa. Ora, a Pfizer já cumpriu todas as etapas e já tem o reconhecimento da agência americana. Então, lógico, ela pode ser colocada em caráter de uso emergencial para poder atender as pessoas até que a agência do país faça a avaliação. O que nós não podemos, de maneira alguma, é o que foi feito pelo governador de São Paulo em sinalizar um plano de vacinação, um plano de imunização, a partir do dia 25 de janeiro, como se todos os outros governadores estivessem sendo omissos e apenas ele, governador de São Paulo, tivesse a condição de ofertar essa vacinação à população de São Paulo, ou como disse ele, ou a quem fosse o estado de São Paulo. Ora, além de ser algo que realmente fere totalmente o embasamento científico e jurídico, e falo aí como médico que sou, porque a vacina Sinovac ela não tem ainda a certificação final em nenhum país dos quais eu citei, e que está muito bem ali colocado na Lei 14.006 de 2020. Então, o que nós deixamos claro ontem, na reunião com o senhor ministro, é que o programa é nacional. Não existe a vacina de São Paulo, certo? A Fiocruz não é do Rio de Janeiro, o Butantan não é de São Paulo, certo? O que se produz nos 2 laboratórios, isto aí serve a toda a população brasileira. No momento que a Sinovac tiver o reconhecimento em qualquer uma das agências internacionais que eu citei, ela terá, conforme a lei brasileira, o prazo de 72 horas, poder ser aplicada em uso emergencial. Isso aí está muito bem caracterizado. O que é uso emergencial? Principalmente a área da saúde, que está à frente nas UTIs, como também as pessoas de alto risco. Agora, um plano nacional de imunização não se faz apenas com 10 milhões ou 20 milhões de doses. E aí sim, nós teremos que ter um volume muito maior e o Brasil já aderiu à compra da vacina da Pfizer. Então, eu acredito que o primeiro momento será aquilo que determina a lei, o uso emergencial. E a partir daí, com tantas outras sendo certificadas, o Ministro da Saúde nos garantiu que comprará todas as que estiverem no mercado, seja ela chinesa, seja ela americana, seja ela europeia, independente da sua origem,
o Brasil vai e já aderiu, tá certo, ao consórcio internacional COVAX Facility, para que possamos ser o mais rápido possível a vacinação da população brasileira. Governador Ronaldo Caiado, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito. Governador, o senhor participou aqui em 99 do debate muito intenso, eu me lembro, acompanhei, até conversei com o senhor na época, sobre uma medida provisória que criou a Anvisa, né? E que foi sancionada, inclusive, era presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães. Ali estão detalhes de funcionamento da Anvisa, de o que deve e não deve liberar, onde vai, onde não vai. E, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da Anvisa, analisando ali um pedido dos importadores de cigarros eletrônicos. E o Supremo determinou ali, definiu, numa emenda muito perfeita, de que a Anvisa tem poderes totais, como agência reguladora, de proibir importação e tal. Então, eu acho que a Anvisa é superior, a lei que criou a Anvisa é superior a esta lei do Covid, que foi aprovada agora no início do ano, no início da pandemia. Eu queria saber, governador, o senhor como governador, como é que o senhor vai reagir diante desta antecipação do governador de São Paulo, diante da fala do ministro da Saúde, que a Constituição determina que gere mesmo a saúde, como é que Goiás vai se posicionar nesse sentido? De um lado, o governador João Dória, que quer comprar a vacina, e o Ministério da Saúde, que quer continuar gerindo o Plano Nacional de Imunização. Bom, Ana Maria, vamos ser assim, bem objetivos. Você, um jornalista com vasta experiência no Congresso Nacional, não é querer um governador querer furar o Plano Nacional de Imunização, certo? É inadmissível. Quer dizer que os estados que têm uma menor capacidade, seja ela fiscal ou até de poder adquirir uma vacina, quer dizer que esses cidadãos serão excluídos? É inadmissível. Você já viu alguma vez na vida, olha, vai ter a vacina do sarampo, aí São Paulo vai fazer, aí daqui a pouco, então, o governador do Rio terá o direito amanhã de dizer, bom, mas a Fiocruz também, a vacina de Oxford, da AstraZeneca, então ela vai ser para o Rio de Janeiro. Então nós precisamos de parar com isso. Ou seja, nós temos que ter mais responsabilidade neste momento. Essa notícia em querer definir um plano de vacinação no dia 25 de janeiro, isso é uma irresponsabilidade, isso é uma descortesia com os demais governadores do país, como se apenas o governador de São Paulo fosse competente ou preocupado com a vida das pessoas. Ora, eu sou um médico, sou o único governador médico, ninguém mais do que eu tem essa responsabilidade de poder fazer com que toda a população do meu estado tenha acesso à vacinação, como todos os brasileiros. Quer dizer, não é uma vacinação de São Paulo, a vacinação ela é de todo o território nacional, de acordo com aquilo que o Ministério já definiu como sendo grupo de riscos. Grupo de risco, ele é reconhecido por aqueles da área da saúde que estão no enfrentamento direto do Covid-19, aqueles com idade superior a 70 anos de idade, inicialmente, com comorbidades, e a área de segurança. Isso aí faz parte, para você ter uma ideia, Goiás, com 7 milhões e 200 mil habitantes, isso aí seria uma parcela de Goiás de 1 milhão e 800 mil. Então, cada estado da federação tem já esses grupos levantados. Então, não é São Paulo que vai receber a imunização, esses grupos. Isso é uma prerrogativa nacional. Tem que se botar ordem na casa. É inadmissível, com a matéria como a saúde, alguém queira se colocar à frente de outro. Isso é inadmissível, inaceitável, certo? Até porque, ao se praticar algo parecido como esse, vai se criar um quadro de desobediência civil completa no país. Ou você acha que a população brasileira vai admitir que o estado de São Paulo possa usar uma vacina e os outros estados ficam subordinados à vontade de amanhã serem reconhecidos
por São Paulo para poder receber a vacina? Governador. Isso não existe, Zé Mário. Isso Passo é agora... algo que é irresponsável, essa tese. Eu acredito que o governador de São Paulo vai refluir dessa posição imediatamente e reafirma que não tem vacina de São Paulo. Tem vacina para atendimento da população brasileira num todo. O que amanhã a Sinovac tiver o reconhecimento internacional ou da Anvisa, toda a sua produção será distribuído pelo Ministério da Saúde e não pelo governo de São Paulo. Assim é a lei, assim é o Plano Nacional de Imunização. Governador, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Você, Joel? Bom dia, governador. Como o senhor bem salientou, o governador de São Paulo já anunciou um plano de vacinação iniciando dia 25 de janeiro. Temos também o presidente da Pfizer Brasil anunciando que, se o governo brasileiro estiver disposto, eles podem começar a vacinação já em janeiro também com vacinas da Pfizer, caso o governo federal tenha interesse. A questão é que do lado do governo federal está se insistindo muito, primeiro ponto, na necessidade de aprovação da Anvisa, e que ela demorará 60 dias, ou seja, já ficaria para fevereiro, e há também a questão dos contratos aí de licitações do governo federal de insumos para as vacinas, como seringas, agulhas, e que ainda também não foram feitos em quantidade e que já se prevê que ficaria possivelmente para o fim de fevereiro. Sendo assim, a minha pergunta é, o que governadores podem fazer, de Goiás, mas de outros estados também, podem fazer caso os planos de vacinação nacional, geridos pelo governo federal, tanto pela questão da Anvisa quanto pelos insumos, acabem demorando muito mais do que o necessário? O que governadores deveriam fazer nesse caso? Bom, em primeiro lugar, é importante que vocês possam informar aquilo que realmente está muito claro na legislação brasileira. O Ministério da Saúde tem a prerrogativa do Plano Nacional de Imunização. Primeiro ponto. Então, não existe vacina de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás. Não, existe uma vacina nacional. Qual é o critério? Em primeiro lugar, a Pfizer, ela já tem uma certificação internacional. Neste momento, o Brasil já aderiu à compra da vacina Pfizer. Ela chegando, ela pode ser imediatamente utilizada num prazo de 72 horas, onde será feita uma consulta à Anvisa, e se ela não se pronunciar em 72 horas, todos nós poderemos aplicar no que se chama uso emergencial. Uso emergencial é uma coisa, Plano Nacional de Imunização é outra coisa. O uso emergencial, eu cito, grupos de altíssimo risco ou de pessoas que estão à frente da doença, ou seja, aqueles que estão tratando os pacientes e a área de segurança. Fora isso, nós vamos entrar no Plano Nacional de Imunização. Aí sim, nós teremos até 60 dias para que a Anvisa diga se aquela vacina que tem a certificação internacional, se ela pode ser aplicada aos 220 milhões de brasileiros. Mas veja, o que é importante que seja dito neste momento, que não é apenas a Pfizer. Amanhã, se a Sinovac tiver certificação, ela vai entrar também no mesmo programa. Se amanhã a Anvisa reconhecer a Sinovac, ela já vai entrar no Plano Nacional de Imunização. Se amanhã a vacina de Oxford for reconhecida também pela Anvisa, ela já entra no Plano Nacional de Imunização. Então, se outras vierem amanhã, também serão incluídas. Não quer dizer que o Brasil vai ter que aguardar apenas a Sinovac ou a de Oxford, no Rio de Janeiro, ou apenas a Pfizer. Outras tantas que vierem serão também analisadas e serão colocadas à disposição da população. Qual é o problema que tem hoje em relação à vacina da Pfizer? A logística de deslocamento da vacina
porque exige uma temperatura de menos 70 graus. Sim. Então, é lógico que você tem que concentrar essa vacina em algumas regiões onde você tem essa capacidade de mantê-la com essa temperatura abaixo de 70 graus para que as pessoas possam ali ser vacinadas. Você não tem como estar deslocando essa vacina Sim. para regiões que realmente não têm uma estrutura capaz de mantê-la em condições de validade. É isso. Agora, tantas vacinas quantas entrarem no Brasil ou que tiverem reconhecimento internacional poderão ser usadas em nosso país em 72 horas. Isso é que é importante dizer. O que é inadmissível é imaginar que, principalmente eu, como é que sou, o cidadão que não aderir à Sinovac estaria contra a vacinação no Brasil. Me mostre aonde a Sinovac tem a certificação. Se ela tem a certificação chinesa, ela imediatamente entra no programa de imediato de uso emergencial e amanhã no Plano Nacional de Imunização. Então não pode ter essa tese, olha, quem é a favor da Sinovac é a favor da vacinação. Olha, então quem se coloca contra a posição do governador de São Paulo, então é contra a vacinação. O que é isso? Que tese maniqueísta é esta? Quer dizer, que quem não adere a algo que não tem o cumprimento das normas científicas, esse cidadão, então, amanhã pode ser rotulado de não querer a vacinação. Ninguém mais do que eu quer a vacinação. Quer ser o primeiro da fila. Eu estou dentro desse grupo de risco. Tá certo? Então, é um absurdo nós criarmos esse sentimento do país onde a população dos demais estados se sentem desprotegidas. Isso é inadmissível, certo? Existe governo, é para isso. O Ministério da Saúde não dá prerrogativa para A ou para B dizer o que deve ser feito em termos de vacinação. Tem que se cumprir para todos os brasileiros. Não pode ter brasileiro de primeira classe e brasileiro de segunda classe, certo? Com todo o respeito que nós temos a São Paulo, reconhecemos a capacidade do Estado de São Paulo em produção de vacina, mas o Butantan não é um laboratório do povo paulistano. Ele é um laboratório da população brasileira. Governador Caiado. Acho que essas coisas que não podem ser admitidas agora. Fazer política. Política, Zé Maria, para você ter uma ideia, você que é de Goiás, chegou ao ponto do governador de São Paulo poder aqui convidar prefeitos, como você viu também o prefeito de Curitiba agradecendo o governador de São Paulo para ser cadastrado, para receber a vacina de São Paulo. O que é isso? Quer saber que absurdo nós estamos chegando? Caiado. Agradeço o senhor mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Infelizmente o tempo da nossa rede aqui já está estourado e ficamos em contato até uma próxima vez. Um abraço, governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Valeu, governador. Até a próxima. Obrigado pelo espaço. E aqui os nossos microfones estão abertos a todos os governadores.